Olá, tudo bom? Dave aqui. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre o que estou fazendo esses dias para ajudar vocês que querem aprender inglês ou português, porque eu sei que tem pessoas que estão aprendendo inglês que assistem esses vídeos também pelos comentários e também muitos professores. Temos muitos professores, então também vou dar algumas dicas, falar sobre método e também sobre as mini histórias que estou escrevendo. Então sei também que tem muitos professores de inglês, pessoas que escrevem pelo fato de terem feito letras. Então vamos abranger vários assuntos aqui. Mas o foco, obviamente, é o que estou fazendo aqui no blog para ajudar você a aprender inglês. E basicamente, tirei os últimos 2, 3, 4 meses para criar um curso de inglês para iniciantes. Terminei mais ou menos assim. Obviamente não terminei. A gente nunca termina, sempre tem coisas para melhorar, mas o essencial que eu queria fazer, consegui concluir. Então, comecei a programar a próxima etapa desse projeto e voltei a escrever várias mini stories. Talvez você já viu no blog, história sobre o Brian, com perguntas e respostas, lição de vocabulário, pronúncia. Tinha vários outros vídeos que gravei também junto com isso. E depois de postar tudo isso, comecei a escrever uma segunda história, mas essa história é um pouco mais longa. Porque eu percebi que temos não somente alunos iniciantes, mas também alunos no nível intermediário e também alunos avançados. Então eu estou escrevendo para 3 níveis de alunos diferentes, que é legal. Mas também cada nível exige uma atenção diferenciada e leva tempo, né? Então eu queria saber de vocês qual o seu nível, como é que você estuda, para ver se talvez não preciso abranger todos os níveis agora. Talvez o foco mais essencial nesse momento e depois volto e faço os outros depois. Mas vai depender do que vocês me disserem, pode me deixar um comentário aí e me dizer o que você acha. Mas eu quero falar um pouco sobre a questão de usar mini stories, por que é tão legal, por que é uma ferramenta poderosa e por que eu comecei a utilizar esse método. Muitos anos atrás, acho que foi em 2002, eu li um livro chamado TPRS Storytelling, um livro escrito pelo Blaine Ray. E achei interessante, mas não entendi assim, sabe quando você sabe alguma coisa na teoria e outra é você ver na prática e ver a necessidade e como é que funciona? Então, foi na época de carnaval, então feriado, fomos visitar uma amiga que tinha acabado de dar à luz, tinha um bebê, e nós fomos lá visitá-la, ver o bebê. E a mulher tinha 2 outros filhos. Tinha um menino de mais ou menos 3, 4 anos e uma menina de talvez 7, 8 anos na época. E a menina chegou conversando com a gente, foi contar a história. Tia, eu estava assistindo TV e a professora queria assustar as crianças e ela colocou uma máscara, entrou na sala, assustou todo mundo. Aí ela arrancou a máscara e jogou no chão. E o meninozinho, o irmão dela, chegou, depois que ela tinha terminado, e falou: Ei, tio, batendo no joelho, disse: a professora arrancou a cabeça e jogou no chão. Aí todo mundo sorriu, ele saiu correndo. Aí daqui um pouco ele volta, bateu no meu joelho de novo: Ei, tio, a professora queria assustar as crianças, arrancou a cabeça e jogou no chão. Ele repetiu, mesma coisa. Aí saiu e voltou. Isso foi umas 5, 6, 7 vezes no tempo que a gente estava lá, talvez meia hora. Durante a visita ele ficou repetindo a mesma coisa. Aí depois que a gente saiu, eu lembrei dessa questão do storytelling, né, de histórias como método. Eu fui perceber, entender o que
o professor estava querendo dizer. Porque quando a gente aprende nossa língua materna, a gente ouve algo. Uma criança ouve, tipo, um menino ouviu a história que a irmã dele contou e ele tentou recontar com seu vocabulário limitado as palavras que ele conhecia, e ele não conseguiu recontar a história do jeito que a sua irmã falou, mas ele contou com seu vocabulário limitado, repetiu o que pôde, e ele voltou e ficou repetindo várias vezes. E foi aí que eu entendi por que esse método era legal e como é que funcionava. Então, depois disso, comecei a utilizar as mini stories com os meus alunos. Já tinha utilizado um pouco, mas não me aprofundado muito. Então, dentro da mini story, você personaliza uma história com seus alunos, uma história curta, você faz muitas perguntas, deixa os alunos responderem, deixa os alunos criarem suas próprias perguntas também. E no final, o objetivo é o aluno recontar a história com as suas próprias palavras. Legal, né? Porque, obviamente, como menino, você que é aluno de inglês não vai recontar a história palavra por palavra do jeito que eu vou contar nessas mini stories ou no livro que você leia. Mas com as palavras que você conhece, você vai tentar recontá-la, você vai responder perguntas, você vai estar praticando a sua conversação, né? De ouvir perguntas, entendê-las e poder formular as suas próprias respostas. Então esse é o legal das mini stories, por isso que eu gosto de utilizar muito as mini stories com os alunos iniciantes e o low intermediate, o baixo intermediário. Depois que você chega no nível intermediário, o upper intermediate para frente, você não precisa tanto das histórias, você precisa ler. Ler é bom. Eu lembro que quando eu cheguei no nível de conversação já de português, o que me ajudou a melhorar mais, levar meu inglês ao próximo nível, era ler muito. Eu lia a revista Veja e outras revistas dessa forma, focando aprender palavras novas que ainda não conhecia. Eu conseguia entender 80, 90% do texto, mas sempre tinha algumas palavras que não conhecia, e essas palavras me ajudaram a desenvolver, aumentar o meu vocabulário. Então, os mini stories, digamos, é importante para quem está iniciando, mas a leitura continua válida, mesmo em níveis mais avançados, para desenvolver o seu vocabulário. Então, linguagem é cultura, né? E a leitura, a literatura faz parte da cultura, de qualquer idioma. As histórias que as pessoas contam, as formas que as pessoas se expressam. A gente sempre conta histórias. Ontem de noite aconteceu isso, isso, isso. Semana passada eu fui acolá e fiz isso, isso, isso. Então, histórias são a forma que a gente conversa, dialoga e é super legal. Livros são contados em formato de histórias, filmes são histórias, a gente pensa sobre a nossa vida como uma história, os eventos que já passamos, e a gente conta histórias do nosso dia a dia. Então, quando você vê as mini stories dessa forma, é legal porque você consegue aprender palavras novas dentro do contexto de uma história. Você aprende as palavras novas, aprende a estruturar as frases, como criar frases, como entender perguntas, como responder. Você entende como é que a gramática funciona na prática, você consegue desenvolver a sua pronúncia. É uma coisa super legal. Então é importante, uma ferramenta bem legal para ajudar você a melhorar o seu inglês. Então é por isso que eu foco essas mini stories. Se você quiser acompanhar, seguir, vou postando mini stories no blog. Também temos no Patreon um nível para quem quer simplesmente acompanhar. Temos um nível para quem é aluno de inglês, que é lições, dicas de vocabulário, gramática, pronúncia, etc. Temos um nível para quem quer apenas ler e temos também para professores que querem mais recursos, coisas do tipo. Então, mais ou menos isso que eu estou fazendo esses dias. Nos próximos vídeos vou falar mais sobre esse projeto e como é que você pode aproveitar esses recursos melhor, alright? Mas enquanto isso, deixa o seu comentário, me diz qual o seu nível de inglês, o que você está precisando para assim eu poder te ajudar melhor,
Alright? See you there.